Olá, irmãos, tudo bem? Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, contribuindo também com mais essa reflexão e louvamos a Deus por mais essa terça-feira, por mais um dia de vida. E eu convido você desde já a abrir a sua Bíblia lá em Gênesis, primeiro livro do Antigo Testamento, e deixa lá aberto no capítulo 22. O nosso texto base é o versículo 14, ok? Como eu ouvi o André falando ontem na mensagem dele, ainda naquela mesma pegada desse momento que nós estamos vivendo da Páscoa, eu gostaria de continuar pensando um pouco sobre isso, ok? Então, Gênesis 22, capítulo 14, peço que você abra aí. Abriu, acompanhe comigo. Hoje nós estaremos pensando um pouco sobre a provisão de Deus. O Senhor proverá. Leiamos. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, por esse dia, pela vida, pela tua bondade. Nos ajude a entender esse texto e aplicá-lo na nossa vida. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Esse versículo ele faz parte de uma narração de um fato muito importante, fantástico, muito forte que aconteceu no Antigo Testamento. Um dos acontecimentos mais famosos, mais populares que nós temos, onde você já deve ter ouvido falar muita coisa, muitas exposições sobre muitos aspectos desse texto, onde nós temos aí Abraão e o filho dele, Isaque. Deus ordena que Abraão pegue o filho dele e leve até o Monte Moriá, e lá ofereça ele um holocausto. Muitos aspectos aqui, eles são muito importantes, eles devem ser considerados e dão inúmeras mensagens, mas eu queria que nós focássemos no que fala aqui o versículo 14, em relação a essas questões, ok? Mas para que a gente lembre bem, clareie bem a nossa memória em relação a todo esse processo que aconteceu desde que Deus deu essa ordem a Abraão até esse momento, eu convido você a ler o restante do texto comigo a partir do versículo 1, aqui desse capítulo 22, ok? Então, acompanhe aí comigo. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma seu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui, com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vocês. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Quando a gente foca aqui na questão de Isaque em si, nós vemos algumas coisas muito importantes dentro do que nós vamos refletir hoje.
Ali no versículo 6, a gente vê um filho que ele podia subir uma montanha carregando nas costas lenha suficiente para sacrifício. Ele poderia certamente resistir ao pai dele, mas ele não fez isso. A gente vê um filho com uma postura totalmente diferente, uma postura de obediência, carregando todo aquele material para aquele objetivo onde ele seria oferecido como holocausto. E a gente vê que Isaac ele prefigurou Cristo, que carregou a cruz até o Calvário. E é nessa questão que eu gostaria de focar com os irmãos nesse momento. Voltando lá para o 14, novamente, e pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Até os dias de hoje, segundo o texto nos mostra, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Ok? Segundo este verso, o monte no qual Abraão sacrificaria o seu filho Isaac, mas não o fez porque o Deus Criador proveu um carneiro para substituí-lo, passou a ser chamado de monte o Senhor proverá. Este nome revela o anseio de que Deus providenciasse um meio para que a humanidade viesse a ser perdoada e reconciliada com Ele. Somente o Deus Criador poderia prover um caminho para que homens e mulheres pudessem voltar a desfrutar de uma relação de intimidade com Ele. Cerca de 2000 anos depois, quando a gente olha ali, antes disso aí, a gente olha para Isaac, esse momento, o que Deus ordenou que Abraão fizesse com ele, em vários outros momentos, em todas as narrações que nós vemos no Antigo Testamento, tudo apontando simbolicamente para algo importantíssimo que iria acontecer no futuro, certo? E aí, então, a gente vê, depois de aproximadamente cerca de 2000 anos, Jesus se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Ao morrer numa cruz, ele se fez o Cordeiro de Deus, que nos oferece o perdão e a ressurreição. Assim, enquanto Abraão ele olhava para a morte, ele olhava para o monte onde subiu para sacrificar o seu filho, e eu chamava de o Senhor proverá. Olhamos para Cristo, olhamos para a cruz, onde Deus sacrificou o seu filho por nós, e afirmamos que o Senhor proveu. Parou? Não, só faltou luz. Não, uma falha técnica aqui. Faltou energia. Tá muito escuro? Não. Continua? Então, dá para continuar, né? Beleza, então. Bom, então, o Senhor proverá. Olhamos para a cruz onde Deus sacrificou seu Filho por nós e afirmamos que o Senhor proveu. Ele proveu a resolução total para o maior dos nossos problemas, o pecado. Por isso, meu irmão, seja grato. Nossa dívida foi paga e com isso nossos pecados foram perdoados. Quando na cruz ele disse, está consumado. Seja grato por isso. Com isso, nosso pior inimigo foi derrotado, a morte. Seja grato por isso. Louve a Ele por isso. Adore-o, tema-o, descanse nele. Temos a esperança de um dia vermos Ele como Ele realmente é. Assim como lá em 1 João, se você puder abrir rapidamente, eu vou ler só um versículo. 1 João 3, 2, ele fala o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Amém? Então, nós devemos nos agarrar a isso, devemos focar na realidade da ressurreição de Cristo, devemos nos agarrar nele, nessa esperança, sabendo, tendo a certeza, a convicção que um dia tudo isso que nós estamos passando, como agora, nesse momento onde nós estamos diante dessa pandemia, estamos diante de toda essa confusão, risco desse vírus aí que tem assolado muitos lugares, por conta desse confinamento, esse isolamento social, muitos outros problemas têm vindo à tona, ansiedades, problemas de violência no lar. Alguns dias atrás nós fizemos uma reunião online com os jovens da nossa igreja
E vários deles compartilharam questões de ansiedade, questões de produtividade, questões de estresse com o seu trabalho. Muitos são os problemas, meus irmãos. Mas nós temos que nos agarrar em Cristo. Temos que entender que apesar de tudo isso, toda essa tempestade, todas que ainda virão, não sabemos o que ainda vai acontecer, não sabemos se passaremos por tempestades maiores ou menores. A única coisa que nós sabemos é que nós já temos o melhor de tudo, que é Cristo Jesus. E é nele que nós devemos nos agarrar. É nessa esperança de sabermos que um dia tudo isso vai passar. Por mais que a gente sofra agora, a gente precisa entender que lá na frente nós estaremos com ele na glória, tendo um novo corpo, e lá não haverá mais dores, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, não haverá mais todos esses problemas que nós sofremos em consequência da desobediência do homem, consequência do pecado, dessa vida pecaminosa que nós vivemos. E lá nós estaremos para sempre, na glória, com Cristo Jesus. Por isso, apegue-se nisso, agarre-se nisso. Quando você oscilar, porque oscilamos, nós somos humanos, somos falhos, e em muitos momentos nos estressamos, temos medo, temos dúvidas sobre muitas coisas, mas que não duvidemos disso. A nossa esperança está em Cristo. Assim como aquela passagem lá onde os discípulos estavam naquele barco, naquela tempestade, ficaram com medo, desesperados, e Jesus mostrou para ele o poder dele acalmando a tempestade, mostrando para ele o controle e mostrando para eles: se acalme, eu estou aqui. Da mesma forma nós devemos nos acalmar, devemos confiar nele, entendendo que durante essa tempestade ele está conosco. Por isso, sossegai, como diz aquele hino que a gente gosta tanto lá do cantor cristão: sossegai. Que todos nós sosseguemos nessa esperança, que todos nós possamos estar sossegados em Cristo Jesus, ancorados nele. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por Cristo, te agradecemos pelo sacrifício dele, te agradecemos porque através dele nós vencemos a morte, através dele nós temos o preço dos nossos pecados pagos. E nós te louvamos, Senhor, te damos graça por isso. Pedimos a Ti que o Senhor nos sustente em meio a tudo que tem ocorrido, que possamos continuar sempre firmes, nos agarrando nisso, em Cristo Jesus ressurreto, firmes nessa esperança que temos através dele, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Continua conosco, cuidando de todas as nossas famílias, nos sustentando e nos ajudando a passar dia após dia. Em nome dele nós te agradecemos por tudo. Amém.